Olá, eu sou a Angélica Mendes, estamos aqui no podcast Movimento de Mulheres e hoje nós temos a honra de receber Suelen Pardinho, uma mulher maravilhosa, sensacional, empresária, dona da sua própria marca, advogada, mãe, esposa, filha e mais o quê? Hoje nós temos o prazer e a honra de receber a Suelen e conhecer a tua história e sua trajetória. Suelen, nós sabemos que para chegar onde chegamos, tem um percurso a ser percorrido. Sim. E esse percurso, muitas das vezes, ele é árduo e muitas pessoas não sabem, né? Às vezes as pessoas olham para nós e acham, é Patricinha, a gente chegou de berço, né? Mas nós sabemos a nossa realidade, não é verdade? Principalmente a mulher empreendedora hoje, os desafios que enfrenta. E hoje nós queremos ouvir a tua história, Sueli. Fala para nós um pouquinho da tua história. Bom, o que te motivou a criar sua própria marca? Primeiramente, né, quero agradecer por estar aqui. Obrigada, Angélica, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse projeto que você tem desempenhado aí com muita maestria. Muito obrigada. E realmente, para a gente percorrer um caminho, para a gente alcançar nossos objetivos, tem toda uma trajetória. E realmente não é fácil, mas com muita persistência e muita dedicação, a gente consegue alcançar sim. E sobre a pergunta, desenvolver como eu quis desenvolver uma marca, sempre eu tive uma paixão dentro do meu coração sobre moda. Eu sempre gostei muito de me vestir, sempre gostei de me vestir bem, de estudar sobre moda, sobre política, enfim, a moda, eu costumo falar que ela não é só como as pessoas pensam, é só uma forma de se vestir. Não, a moda também envolve política, envolve uma expressão também de quem você é, de toda a sua comunicação. E eu também estudei bastante sobre comunicação e oratória e percebi o quanto a moda é importante para que você possa se comunicar bem. Então, eu sempre tive essa paixão por moda. Eu e a minha irmã, nós somos sócias, então nós decidimos, através dessa paixão, desse sonho, fundar a Blair, né, que é a nossa marca de roupa feminina. Nossa, que bacana. E como a sua formação em direito influenciou na sua jornada empreendedora? Então, na verdade, eu sempre fui empreendedora. Desde criança eu comecei a empreender. Quando eu tinha aproximadamente ali uns 13, 14 anos, eu comecei a vender revista do Avon, revista da Natura, pegava de outra pessoa para vender, porque eu não podia fazer o cadastro, porque eu não tinha nem 18 anos, né? Na época, então eu já começava a vender, eu sempre gostei de vender. Vendas é algo que é intrínseco a mim, é da minha personalidade. Então, eu desde criança, eu sempre fui para a igreja, então eu acredito que ir e estar na igreja e participar dos eventos da igreja me ajudou muito a melhorar a minha comunicação, minha oratória, a minha persuasão, e isso ajudou muito nas vendas, com certeza, e no empreendedorismo de forma geral, porque a comunicação, ela envolve tudo, né? É necessário você ter uma boa comunicação, você falar bem, você desenrolar, não ter vergonha. Então, quando mesmo pequena, o pastor me chamava para ir lá na frente, para cantar, para falar um versículo, eu ia com vergonha, mas eu ia e eu falava. Então, isso me ajudou a desenrolar bastante essa minha parte empreendedora. Então, desde pequena eu comecei a vender, eu sempre era boa em vender, fazia rolo de roupa, sabe? Trocava roupa com amiga, vamos trocar essa blusa nessa. Então, eu sempre fui desenrolada, desde muito nova. Então, eu sempre tive essa paixão empreendedora dentro de mim. E aí, mesmo na época da faculdade, eu trabalhava uma época em escritório de advocacia, era assistente jurídico, estava no 3º semestre, eu saí do escritório e falei, vou montar minha loja. Nessa época eu já vendia roupas também, né, porque meu esposo, ele sempre trabalhou nessa área de fabricação, ele trabalhou sempre, a vida inteira, mais de 15 anos de experiência ele tem nessa área de fabricação, então ele fabricava algumas roupas, trazia para casa, e eu vendia, a gente não tinha loja, então eu já tinha clientes de atacado. A gente ficou assim mais ou menos uns 7 a 8 anos vendendo informalmente, né? Então, eu já tinha alguns clientes de atacado, eu falei, a gente já fabricava, eu falei, agora eu vou montar a minha própria loja. Então, eu abri uma loja bem pequena no centro de Suzano, isso em 2018, estudava à noite e trabalhava na loja durante o dia. Ia no Brás, fazia compras, ia na feira da madrugada comprar para poder vender na loja. E aí, fiquei mais ou menos aproximadamente quase 2 anos com a loja. E aí veio a pandemia e eu estava grávida. Veio a pandemia, eu estava grávida, eu decidi fechar a loja
porque ficava inviável para mim, né? Tinha acabado de ganhar minha filha e estava terminando a faculdade, inclusive fiz meu TCC com minha bebê no colo, fazendo TCC com bebê recém-nascida, estudando para a prova da OAB com uma bebezinha. Foi uma fase bem difícil, mas eu foquei, eu falei, não, eu preciso passar nessa prova de primeira, porque eu pensei, eu não tenho tempo a perder. Eu não posso ficar fazendo 1, 2, 3, 4, 5 provas. Eu preciso passar na primeira porque eu não posso perder tempo. Eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu preciso dar início na minha carreira como advogada e eu preciso passar. Então, eu foquei. Eu tinha uma bebê pequena, minha filhinha estava de colo, amamentando, enquanto eu estudava, respondia questões. E, graças a Deus, consegui passar tanto na primeira quanto na segunda fase, na primeira vez que eu fiz a prova, que é uma prova muito difícil, né? É muito difícil, né? E a gente sabemos que nós temos que focar, nós temos que ter ali um alvo, porque se nós se distrairmos nas situações, nós Sim. perdemos ali todo o contexto da situação. Mas nós Sim. sabemos, assim, Suelen, que a nossa vida, muitas das vezes, as pessoas nos direcionam pelo que nós fazemos. Um exemplo, nós sempre costumamos nos apresentar como... um exemplo, você advogada, empresária, como foi apresentado aqui, mas nós sabemos que nós temos uma real identidade e que isso, além da empresária, além da advogada, além da mãe, além da esposa, tem a Suelen, né? E como que é você, Suelen? O que foi que te motivou a tudo isso? Como o seu coração... porque nós sabemos que a nossa infância... As pessoas costumam falar assim, não, criança não tem que querer nada. Mas nós sabemos que criança sonha. Sim, com né? certeza. E como que foi desde o início, né? Como foi toda a sua trajetória, sua infância? O que te trouxe até aqui? Porque sempre nós passamos por algo que nos traz a algum lugar. Sim, né? com Então, certeza. como que foi isso? Então, eu sou do interior da Bahia, extremo sul da Bahia. Então, eu sou baiana, nordestina, com muito orgulho, amo ser baiana. E eu fui criada em uma família muito simples, muito humilde. Meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha mais ou menos 4 anos. E depois disso eu nunca mais vi meu pai. Eu fui ver meu pai quando eu tinha 15 anos. Então eu tive uma infância muito difícil. Nós somos em 5 irmãos. Então é muita gente, é muita criança para criar, para cuidar. E a minha avó ajudou muito, né, na minha criação. E eu tive uma infância simples, muito humilde. A cidade em que eu vim, que eu fui criada, é aproximadamente 3 mil habitantes, contando com a zona rural. Então, é uma cidade muito pequena. É praticamente um bairro. Né? Nós estamos falando de um bairro, de uma cidade pequena dentro de São Paulo. Aqui de São Paulo. Então, eu tive uma infância muito difícil. Mas dentro de mim, sempre ardia no meu coração, e eu sabia que aquilo não era para mim. Que aquilo era só passageiro e que em algum momento da minha vida a minha trajetória ia mudar. E eu sou muito humilde nesse sentido de eu estou em um momento difícil, mas eu sei que isso vai passar. E eu sempre fui muito grata a Deus por tudo que o Senhor fez na minha vida. E se hoje eu estou onde eu estou, é porque Deus teve misericórdia de mim. Porque Deus me olhou e viu aquela menina simples, humilde, de uma cidade humilde, onde não tinha perspectiva de vida nenhuma. Deus olhou para mim e falou assim, é aquela que eu quero, é aquela que eu vou honrar. Deus olhou para mim e falou, onde ninguém dá nada, eu vou usar essa menina, eu vou usar essa criança, porque as pessoas da minha família, as pessoas ao redor olhavam para mim e falavam que eu não ia ser nada, que eu não ia ser ninguém. Ninguém acreditava que eu ia ser nada, porque eu sempre fui espivitada, eu sempre fui muito extrovertida, muito falastrona. Mas era o meu jeito, e ainda é o meu jeito, e eu não quero perder a minha essência nunca. Mas muitas pessoas veem isso como um lado negativo. Aquela pessoa não vai ser nada, aquela ali não vai ser ninguém. Eu sempre fui uma aluna mediana, nunca repeti de ano, mas eu sempre fui uma aluna mediana. Então, eu não era uma criança extraordinária. Muito pelo contrário, uma criança mais simples. E por conta disso, as pessoas achavam que eu não ia ser nada e nem ninguém. Mas é aí onde que Deus entra no negócio. E foi assim que Deus entrou na minha vida. Porque é assim, é o que eu falei, às vezes as pessoas costumam nos colocar rótulos, né, pelos Sim. momentos em que nós enfrentamos. E se tem uma coisa que eu guardo pra minha vida, é isso.
né? Que nós não somos esses momentos, nós somos enfrentando um momento e os momentos passam, né? Sim. E eu louvo a Deus pelos momentos passar, porque se você, nesses momentos de dificuldade, realmente deixasse se absorver pelas palavras ou pelos rótulos, você não tinha chegado onde você chegou. Sim, com certeza. Não é verdade? E fala para nós, como você organiza a sua rotina de empreender, ser advogada, ser mãe, porque, meu, é muito surreal isso. E ainda sou presidente da Jovem Advocacia, da OAB de Itaquá. Olha, meu Deus do Ainda céu. tem mais esse detalhe, mas vamos lá. Eu costumo falar assim, quando eu começo a falar para as pessoas tudo que eu faço, eu sou uma pessoa que tem muitas atividades, mas eu sempre costumo falar, a gente precisa de pessoas. Sem pessoas eu não poderia fazer tudo isso, porque eu preciso de um apoio. Eu tenho uma filha pequena, que tem 4 anos, então eu preciso ter alguém, então eu preciso de alguém na minha casa que possa me ajudar com as tarefas domésticas, né? Eu tenho meu esposo, que me ajuda muito, então se eu preciso que ele fique com a minha filha, eu tenho a minha irmã, que é o meu braço direito, que me ajuda em tudo que ela puder fazer para facilitar a minha vida, ela faz. Então, eu tenho um anjo na minha vida, que é minha irmã. O meu esposo também, que procura fazer tudo para facilitar a minha vida. Tem o meu irmão também, que, assim, ele pega minha filha na escola, ele leva numa atividade. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho a loja, né? Eu tenho funcionária na loja, tenho vendedora na loja. Eu tenho modelos que me ajudam a criar conteúdo também para a Blair. Então, eu acho que é uma questão de liderar. E uma questão de você ter pessoas para te ajudar. Porque se eu não tivesse ninguém e uma rede de apoio, eu não conseguiria fazer tantas coisas, né? Até porque com quem eu iria deixar minha filha? Então, minha filha é a minha prioridade. Com quem eu iria deixá-la? Para vir aqui, ou para ir em uma palestra, ou para ir em algum evento. Então, tem lugares que às vezes não dá para a gente levar a criança. Então, você precisa deixar com alguém. Então, eu tenho uma rede de apoio. Então, o que me faz fazer tudo isso, como eu consigo coordenar, são pessoas. São pessoas da minha família, são pessoas que eu amo e que me amam e que me ajudam e que me apoiam. Então, meu marido, ele me apoia em tudo. Todas as minhas loucuras. Eu falo assim, todo dia eu invento uma coisa nova. Eu sou muito curiosa e eu sou muito inquieta. Então, todo dia eu invento uma coisa nova. Eu já quis, uma época atrás, eu quis ser modelo, então eu ia nas agências de modelo, meu marido ia comigo em todas. Todas as agências ficavam lá me esperando, tirar foto. Então, assim, eu falava, vou ser palestrante. Vai, amor, te apoio, né? Tamo junto. Agora eu inventei, eu quero conhecer mais de perto a cultura judaica. Então, busquei uma sinagoga, fui em um culto, né, na sinagoga, a gente foi numa festa judaica e eu levei meu marido, vamos comigo, ele, vamos, eu tô dentro. Então, ele me apoia em tudo. Então para mim, acaba sendo mais leve, porque eu tenho pessoas. Então, até eu costumo falar para mães, né, para mulheres que têm filhos, que às vezes querem empreender, quer fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer, você é capaz de fazer, mas você precisa de pessoas para te ajudar. Porque sem pessoas a gente não consegue. É praticamente impossível. Eu costumo falar assim, Suelen, que o propósito, ele não pesa. Né? Porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos com o nosso fardo pesado, nós podemos trocar com ele. Então, eu costumo falar assim, que ser mãe não pode nos deixar tão cansada. Ser empresária, ser empreendedora, ser a nossa profissão, quando estiver tudo dando errado, eu costumo falar isso. Quando você estiver muito sobrecarregada, quando você estiver muito... Não estou falando de cansaço físico, né? Porque o cansaço físico é normal, o corpo pede para descansar. Sim. Então, você tem que saber o horário de se alimentar, descansar. Mas, principalmente, que eu acho que você precisa ver a questão do propósito. Exatamente. Né? Porque quando o seu propósito está alinhado àquilo que Deus tem para sua vida, as coisas se tornam leves. Sim. Então, é por isso que Deus faz essa situação de colocar pessoas ao nosso redor, de nos ajudar, porque Ele sabe até onde você consegue ir, a sua limitação até aqui. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Pessoas na nossa vida é muito importante. Sim. Mas as pessoas
específicas. Sim, exatamente. Né? Pessoas Porque específicas que vêm para existe somar. pessoas e pessoas. Tem pessoas que vêm para drenar nossas Não, energias. pelo amor de Tem Deus. pessoas que vêm para nos dar energia. Manda para longe, essas Em que nome vão de Jesus. sugando nossa energia, porque a nossa energia já está sendo muito sugada por tudo que a gente faz. Né? Porque em Então toda não dá. situação. E realmente, isso que você está falando aí sobre propósito faz todo sentido, porque, por exemplo, eu não tenho dia para trabalho, assim, eu trabalho todos os dias. Eu não tenho essa de, eu só trabalho de segunda a sexta, eu só trabalho de segunda a sábado, domingo eu não trabalho. Não, se eu tiver que responder um cliente no WhatsApp, eu respondo. Se eu tiver eu entro no Instagram, fazer um post no Instagram da Blair, eu faço. Se eu tiver que responder algum prestador de serviço, fazer um pagamento, eu faço. Então, assim, não é pesado para mim. Então, é sobre o propósito. Eu gosto de fazer o que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu faço com tanto prazer, porque eu não vejo isso como um fardo. Então, eu tenho que fazer um post, eu tenho que criar um conteúdo, eu tenho que ver alguma coleção nova que a gente vai lançar, alguma peça nova, ficar escolhendo tecidos, cores, enfim. É prazeroso para mim fazer isso. Então, tanto faz eu fazer isso numa segunda-feira, 11 horas da noite, quanto no domingo, sabe? Não é pesado. E eu faço isso de forma leve, de forma que é legal, é divertido, eu gosto de fazer isso. Então, porque eu vejo propósito no que eu faço. Então, às vezes, quando tem um feriado, eu até falo assim, ai, que saco, teve um feriado, não quero feriado. Por quê? Porque eu quero trabalhar, eu quero continuar trabalhando, não quero que a loja feche, eu não quero parar. Sabe? Quando você tem tanta vontade que as coisas aconteçam, que você não quer parar. Então, alinhamento, né? É isso, alinhamento. eu tô alinhada. Propósito e profissão, alinhamento. Exatamente. Quando tá alinhado, eu costumo falar isso sempre para as meninas que a gente vive engajada ali na questão do empreendedorismo, eu falo, isso não pode ser pesado para você. Se tiver cansativo, a ponto de você estiver pirando, senta, recalcula a sua rota. Sim. E verifica novamente onde que foi o erro. Porque alguma coisa está errada. E eu não estou falando de cansaço físico, porque o físico Sim. cansa, é só você descansar. Tem hora que eu estou trabalhando assim, às vezes eu estou muito cansada, eu paro, descanso e continuo. Né? Porque senão, se você ficar Sim. indo... Não adianta forçar. Exatamente. Né? Bom, agora vamos entrar na questão de aspecto jurídico no empreendedorismo. Quais são os principais desafios legais que o empreendedor enfrenta para abrir um negócio? E essa pergunta é muito importante, é realmente uma pergunta assim, sensacional. Porque no Brasil, quando a gente fala assim de empreender no Brasil, não é fácil. Quando grandes empresários reclamam de impostos, enfim, e às vezes pessoas que estão mais abaixo falam, mas empresário só quer lucrar, às vezes vê empresário com maus olhos, mas não, gente, realmente é muito difícil empreender no Brasil. Porque, principalmente, são muitos impostos, são muitas taxas que o governo impõe. Então, acaba ficando muito inviável para você manter uma empresa aberta no Brasil. Quando você tem colaboradores, você tem impostos, muitas taxas para pagar. Então, se você contrata um funcionário, por exemplo, você não é só o salário que você paga. Você tem também encargos em cima daquele funcionário. E você ainda corre o risco daquele colaborador te processar, mesmo você tendo pagado todas as contas em dia. E aí você ainda tem que, às vezes, indenizá-lo por alguma coisa, porque a justiça do trabalho sempre vai pender para o lado do trabalhador e não para o lado da empresa. Porque o lado mais forte, eles olham a justiça, né? A empresa mais forte e o colaborador mais fraco. Então, a justiça do trabalho veio para manter esse equilíbrio. Então, para nós empresários, fica muito difícil. Os impostos são altíssimos. Então, por exemplo, nós compramos tecidos que vêm de Santa Catarina para São Paulo, a gente tem que pagar imposto. A gente, além de pagar o imposto que já vem na nota fiscal, porque você já paga um imposto na nota fiscal, você tem que pagar mais impostos ainda. Então, você vê que tudo dificulta para que você continue tendo uma empresa. Quando você abre empresa, você paga caríssimo para abrir uma empresa. Quando a gente está falando de MEI, não, o MEI é um pouco mais simples, mas o MEI, você tem que um ganho aí até R$ 6.500, R$ 7.000, mais ou menos por mês, né? Tem um valor mais baixo. Mas quando você cresce um pouco mais a sua empresa, você vai vendo como a dificuldade vai aumentando. Então, infelizmente, o governo
o governo atual só está fazendo com que as empresas vão diminuindo e vão fechando, porque você não aguenta resistir a tanto imposto, a tanta coisa para pagar. E aí você tem que jogar isso em cima do seu produto, em cima da sua mercadoria só vai aumentar o valor, só vai aumentar o preço, que dificulta a venda. Os clientes vão reclamar do preço, com razão, mas meio que você, como empresário, não tem o que fazer. Você tem que jogar esse valor para cima, em cima do produto, porque o produto está saindo mais caro. No fim das contas, fica difícil você ter lucro, você acaba tendo muito gasto. Então, é muito imposto, é muita taxa, e isso tudo dificulta muito. Então, se o governo não mudar, infelizmente, as empresas só vão fechando. Por isso que a gente vê que a maioria das empresas fecham em até 5 anos. É uma taxa muito alta de empresas que fecham até 5 anos. Porque não aguenta, não resiste. É muito difícil empreender. E também tem essa outra visão que eu vejo de empreendedorismo, que as pessoas têm uma visão muito, é fácil empreender. Vou sair do meu CLT e vou começar a empreender que eu vou ficar rico. Não é tão simples assim, né? Então, principalmente para você empreender, para você escalar, para você crescer, você precisa de pessoas. Você precisa ser um bom líder, você precisa ter caixa, você precisa ter dinheiro para manter a empresa aberta. Então, as coisas não são tão simples como as pessoas pregam aí na internet, né? E é por isso que tem muito empreendimento informal, né? Muito empreendedor informal. Sim, né? Exatamente. Porque se você vai regularizar tudo, é muito imposto, é muita taxa. E aí não sobra lucro para você. O seu lucro vai para o governo. Então, o governo, infelizmente, o governo atual só está dificultando para os empresários. E cremos aí em Deus que, se Deus quiser, em 2026 o governo vai sair, as coisas vão melhorar em nome de Jesus. Vai. Que erros jurídicos mais comuns... deixa eu ver. Que erros jurídicos mais comuns você vê empresários cometendo e como evitá-los? O que eu mais vejo, tanto como empresária, e assim, como eu vou falar em 2 pontos, tanto como empresária como advogada. Eu vejo muitos empresários que, por exemplo, contratam funcionários e não registram esses funcionários. Então, juridicamente falando, eu acho que é um dos erros que eles mais cometem em não querer registrar esse funcionário e depois acaba tendo um problema muito grande lá na frente, né? Então, no mundo jurídico, assim, é o que a gente mais tem, sabe? São pessoas que trabalhando informalmente. Então, os empresários fazem isso para quê? Para não ter que pagar o imposto, para não ter que pagar o INSS do colaborador, mas depois acaba ganhando aí um processo judicial e acaba sendo mais penoso e mais custoso para ele também. E falando do lado empresária, o que eu vejo que a maioria dos empresários não fazem, um erro muito comum, é não ter planejamento. Então, as pessoas abrem um negócio simplesmente com o desejo no coração de ter esse negócio, mas não é tão simples assim. Não basta só ter a vontade. Você precisa entender se o seu produto é bom, se o seu produto é vendável, qual é o preço do seu produto, onde você vai vender, para quem você vai vender. As pessoas que você quer vender, elas vão comprar o seu produto é comercial. Então, você precisa fazer todo um planejamento. Então, eu percebo que nós estamos numa era muito grande, muito vasta de empreendedorismo. Mas empreendedores amadores. Totalmente amadores. Por isso que a maioria das empresas fecham em até 5 anos. É uma taxa muito alta. Por quê? Porque não tem planejamento. Empreender, você não pode empreender vendendo almoço para pagar a janta. Então, não dá para você empreender dessa forma. Você precisa ter um capital, você precisa ter um dinheiro guardado. Quando os grandes empresários falam, você precisa ter um dinheiro guardado ali para que você consiga manter sua empresa durante até 6 meses, 1 ano, isso é real, isso é necessário sim. Mas essa era do empreendedorismo, da informalidade, porque as pessoas não querem mais ser CLT. Acha que ser CLT é ruim, mas empreender é bom. Mas depende muito. Depende do que você quer, depende do que você busca, depende do que é bom para você. Será que você tem o perfil empreendedor? Porque para ser empreendedor tem que ter sangue no olho. Tem que ter sangue no olho. Não dá para ser... não pode ser bunda mole. Se você for fraco, você vai cair na primeira dificuldade. E a dificuldade, ela vem. Ainda mais empreender, tá tudo ligado a vendas.
né? Tudo a gente está ligado a vendas. Então, você precisa vender. Se a sua empresa não vende, não entra dinheiro, não entra caixa, como você vai pagar suas contas? E se você já se desespera, já vai fechar, por quê? Porque você não tinha um dinheiro para ir se mantendo, você não teve um planejamento. Então, eu sempre costumo falar, o pior erro e a melhor vantagem de você empreender é se planejar. Então, faça todo um planejamento estratégico, vê quanto você tem de dinheiro para investir nesse negócio, analise com calma antes de tomar o primeiro passo. Exatamente. Eu costumo falar muito isso, porque a gente temos o projeto Perifa Empreendedora e vai iniciar agora a formação, inclusive inicia hoje, ali no Céu Curuçá. Ah, legal. E nós entramos dentro das comunidades para alcançar o maior número de empreendedores periféricos. E o que a gente encontramos? Muito empreendedor informal. Nós fizemos 300 cadastramentos. Quando foi fazer um funil, menos da metade deles eram formal. Nossa. Menos da metade deles eram cadastrados no e-mail, que é mais simples. Mais simples. Não estava tendo. E aí foi o que eu falei. Muitas das vezes, eu já cheguei a algumas empreendedoras e falei assim, qual é o propósito que você tem de abrir um salãozinho e fazer uma unha na sua casinha, entendeu? Dentro da comunidadezinha. Uhum. Por quê? Porque você precisa ter uma visão. Empreendedor Sim. é visionário, não tem como. Empreendedor, ele não olha aqui ou agora. Ele não olha a conta do mês que vem. O empreendedor, ele olha lá futuramente. Com certeza. Ele já está olhando já o que os filhos dele vão ter, o que ele vai viver mais para frente, né? Então, o problema maior é esse. Essas informações vai ser muito necessária para trazer aqui para os empreendedores. É muito necessária. Bom, como a legislação impacta diretamente o seu modelo de negócio? Como a legislação impacta diretamente no meu modelo de negócio? Impacta muito. Por quê? Como eu estava falando, principalmente em relação aos impostos. Então, por exemplo, como eu disse para você, a gente compra tecido, tem que pagar imposto. A gente paga 2 vezes os impostos. Então, a gente paga o imposto quando a gente compra e a gente paga o imposto quando a gente vende. Então, você imagina aí, é muito alto, é de muito dinheiro que a gente está falando. Então, a gente compra rolos e rolos de tecido. Então, é muito tecido, um valor da nota é muito alta. E a gente precisa declarar isso, a gente não vai sonegar imposto, a gente precisa pagar por isso. Então, isso impacta negativamente. Então, a legislação atual tem impactado completamente de forma negativa o meu modelo de negócio e acredito que de muitos empresários no Brasil, por conta desses impostos. Então, é muita taxa, é muito imposto e tudo isso faz com que o seu produto fique mais caro. Se o seu produto está mais caro, quem vende mais barato está na sua frente. Quem vende um produto inferior está na sua frente. Mas eu entrego qualidade. Sim, eu entrego qualidade. Mas as pessoas também estão numa situação difícil. O país está numa situação difícil. Ninguém está podendo pagar muito por algum produto que você às vezes encontra similar com preço mais em conta. Então, isso tem impactado negativamente. O governo só tem piorado cada dia mais e os empresários têm sofrido com isso. E com isso também os nossos colaboradores sofrem. Então, por exemplo, eu tive que fazer algumas demissões nesse começo de ano. Por quê? Porque as vendas caem. Se as vendas caem, eu não consigo pagar colaboradores. Se eu não consigo pagar, eu preciso demiti-los. Então, são pessoas que estão desempregadas, que também não têm mais poder de compra porque não tem salário. Ao mesmo tempo, eu estou vendendo pouco. Tudo isso tem a ver com o governo. Tudo isso tem a ver com o governo atual, que não apoia empresários, muito pelo contrário. Estão, às vezes, dando aí dinheiro gratuito para pessoas não fazerem nada, absolutamente nada, e não correrem atrás do seu. Então, isso tudo dificulta para a gente que é empreendedor, para a gente que é empresário, sabe? Bem complicado. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sua marca, Veste Blair. São marcas maravilhosas, são peças maravilhosas, eu acompanho lá sempre. Qual foi a estratégia para tornar da sua marca mais conhecida? Então, uma estratégia que a gente está usando bastante e que a gente tem adotado nos últimos tempos é o brand.
Quando você cria uma marca forte, quando você desenvolve um brand, tanto pessoal quanto da sua própria marca, isso torna que a sua marca, isso faz com que a sua marca se torne objeto de desejo. E quando a sua marca se torna um objeto de desejo, as pessoas vão querer usar e vão querer comprar. E não só pelo produto, mas pela marca. E é isso que as grandes marcas fazem. É isso que Gucci, Chanel, Dior, Prada, é isso que eles fazem. Eles criaram um poder tão grande no nome em que as pessoas querem a todo custo usá-las. Claro que a Blair ainda não chegou nesse nível. Vai chegar, mas vai chegar. Mas é isso que a gente está tentando fazer. Por quê? No começo eu errei muito. Então você precisa errar para você aprender. Essa é a verdade. Eu não tive uma mentora. Eu não tive um mentor que pudesse me orientar. Então, para quem está ouvindo a gente, quem puder ter um mentor, uma mentora, alguém para te instruir ali, nossa, é sensacional. Com certeza vai encurtar o seu caminho. Você vai errar muito menos. Um mentor específico. Então, eu teria que ter alguém que tem uma marca de roupa que pudesse me ensinar como fazer. Então, eu não tive essa pessoa, eu tive que dar a cara a tapa mesmo, correr atrás e aprender, buscar, e foi o que eu fiz. Então, no começo eu errei muito. No começo eu errei, eu apanhei. Eu comecei a criar aquele tipo de marketing, aquele marketing básico, aquele marketing de só trazer leads, e não gerava venda. Não gerava venda. Por quê? Eu entendi. Primeiro, você precisa se tornar conhecido. Primeiro, as pessoas têm que gostar de você para depois elas comprarem de você. Isso é muito real. Isso é verdade. Você compra de quem você conhece, de quem você gosta. Então, o Instagram, o TikTok, então, são redes sociais, o seu site, são plataformas que você usa para tornar a sua marca conhecida. Então, hoje, eu estou voltando todo o meu marketing para o brand. Então, eu estou desenvolvendo uma marca forte. Então, eu sou a cara da minha marca, então é possível e é necessário que tenha alguém por trás dessa marca e que essa pessoa apareça. As pessoas gostam de pessoas. Pessoas querem ver pessoas. Ninguém quer seguir Casas Bahia. Ninguém quer seguir Magazine Luiza. Por quê? Eles podem até ter muitos seguidores, mas não engajam. Porque as pessoas não têm interesse em ver isso. Ninguém quer seguir um comercial de uma cortina, um comercial de um tapete, mas a pessoa quer seguir quem usa aquele tapete. A pessoa quer seguir quem está usando aquela cortina naquela casa. A pessoa quer seguir quem compra a geladeira das Casas Bahia ou da Magazine Luiza. Sim, é Entende? verdade. Então, é essa virada de chave. Então, a gente virou essa chave, eu fiz todo um estudo de marketing, todo um estudo de brand, para que a gente pudesse fortalecer a nossa marca dia após dia. E isso não serve só para uma marca, um produto como eu vendo, que é roupa. Isso serve para você que tem o seu nome. Você é uma marca. Eu sou uma marca forte. E para que eu possa desenvolver uma marca forte, eu preciso desenvolver o meu brand, posicionamento, comunicação. Então, tudo isso vai fazer com que as pessoas queiram vestir o que eu visto. As pessoas se inspiram em mim. Então, a minha marca transmite o que eu sou. Exatamente. É como eu falo para meus clientes. Eu sempre falo isso para meus clientes. Eu falo assim, seus clientes não entram no Instagram procurando alguém que faz unha. Ninguém joga lá na barra de pesquisa a manicure, entendeu? Não, as com certeza pessoas entram para consumir conteúdo e quando eles se deparam com o seu, se for um conteúdo de valor, eles de fato vai até a tua página e com certeza lá ele precisa encontrar não só foto da unha. Ele precisa encontrar a manicure ali dentro. Com certeza. Entendeu? A pessoa que faz Não dá pra você ficar colocando foto só da roupa. Você tem que colocar a sua cara. E outra coisa, houve uma mudança muito grande no algoritmo do ano passado para esse ano, que foi a questão da humanização. Sim, né? exatamente. Eu sempre falo, eu tento passar muito isso para meus clientes. Humanização. Você tem que humanizar, você tem que aparecer, você tem que dar as caras, você tem que criar conexão com o seu cliente, você tem que... conversar para eles ver que é uma pessoa real como eles também e as pessoas se conectam com pessoas. Sim, então, exatamente. Não é eu vou fazer o conteúdo, mas quem vai vender é você. É o seu story, é a sua comunicação, é a pessoa chegar ali através daquele conteúdo e chegar e encontrar você ali. É o que eu sempre falo para meus clientes. Então, eu falo, aparece no story. Eu sempre falo, aparece, conversa, comunica, fala sobre o seu dia, porque isso vai trazer conexão com o seu cliente. Sim, isso é muito necessário. E o algoritmo começou
Do ano passado, eu amo designer, eu falo para meus clientes assim, eu amo designer, eu amo fazer o design, eu acho que o feed fica mais bonito quando tem designer. Só que não adianta lotar o feed de designer, porque não vai vender. Fica pesado, Você né? tem que lá soltar um conteúdo mais humanizado, só uma fotinha com uma frase, entendeu? E às vezes ela, mas é assim mesmo, vai ser assim difícil, que você vai conseguir. gente, não é fácil. Não é fácil, porque Não as é pessoas querem fácil. designer, né? Porque designer é bonito, né? Às vezes você paga uma gestão de rede social pro designer fazer um designer de fato, mas não dá para ficar lotando. Não dá, de porque designer. fica pesado. A gente passa, a gente pula aquilo. Ninguém quer ver. Uhum. Ninguém quer ver coisa muito, muito robotizada. Robotizada. A gente quer ver pessoas, a gente quer ver. Por isso que os vídeos de alguns anos para cá têm engajado bastante. E de uns tempos para cá, os vídeos longos estão aumentando mais o número de visualizações. Então, podcast, YouTube, TikTok. Então, essas plataformas estão crescendo cada vez mais, porque as pessoas gostam mais de ver conteúdo em vídeo longo. Então, só a foto, só o design não vai chamar atenção. É legal, é bonito, é profissional, mas conecta? Muitas das vezes não. Então, não conecta. E assim, eu percebo que o design ele tem muito alcance. Ele tem muito alcance, mas ele não tem curtida e comentário. Não tem, porque não engaja. Mesmo Diferentemente, tendo a CTA ali, não vai. não engaja, porque é diferente de um vídeo. Então, assim, o que eu sempre até dar essa dica aí para quem está trabalhando aí com rede social, que está começando, apesar que você tem mais expertise do que eu nessa área, porque você é social media, mas uma coisa que eu acho extremamente importante as pessoas que querem trabalhar com rede social precisam estudar comunicação e oratória. Você precisa estudar comunicação e oratória. Você precisa saber falar bem, você precisa saber desenrolar bem, você precisa ter uma comunicação assertiva. Então, não adianta você fazer um design bonito, lindo, o seu Instagram tá com aquela foto perfeita, mas quando você abre o seu story para falar, você fala errado. Você não sabe expressar aquilo que você quer falar com o seu público. Você acaba se atrapalhando e as pessoas sentem isso. Ah, tá por vídeo, mas a gente sente, a gente percebe que a pessoa tá tímida, a gente percebe que a pessoa tá travada, tá dura. Mas continua, não é para você parar. Vai assim mesmo. Uma hora as coisas vão melhorar. Mas é importante que você estude isso. Estuda a comunicação, estuda a oratória. Saiba falar bem, saiba desenrolar bem, saiba vender o seu produto. Aprenda sobre a comunicação de forma geral e traga isso para o seu dia a dia, traga isso para o seu cliente. Você vai ver que as coisas vão fluindo mais naturalmente. Então, como eu falei, desde criança eu sempre fui para a igreja, então isso me ajudou bastante a desenvolver essa questão de falar em público. Na época da escola também tinha peça de teatro, eu participava, cantava na escola, então eu sempre fui. Com medo, com vergonha, eu ia. Essa é a questão. Você tem medo, tem vergonha? Vai assim mesmo. Aos poucos você vai melhorando, mas estude. Eu mesmo com já uma boa comunicação, uma boa oratória, eu estudei, eu fiz curso, eu me aprofundo nisso, eu leio livros, porque você precisa dominar a comunicação. Senão você vai ser apenas mais um entre milhares de pessoas que estão nas redes sociais. Porque, gente, é muita gente que está ali vendendo um produto. Mas quem vai se destacar? Aquele que tem mais expertise. Aquele que tem mais expertise. Então, não adianta só fazer, você tem que ser profissional naquilo, você tem que ser bom naquilo. Então, se dedique, se esforce, estude, leia livro, grava vídeo em casa sozinho, vai aprendendo no YouTube. Não precisa comprar curso, não tenho dinheiro. Não precisa comprar curso no YouTube, tem tanto conteúdo gratuito. No próprio Instagram tem tanto conteúdo gratuito, no TikTok tem tanto conteúdo gratuito. Live, né? Live. Tem bastante pessoas que eu conheço ali que faz live ali, Poliana Félix, Fabi Carvalho, elas fazem live sobre oratória, que elas dão dicas ali, elas dão insights. Sim, que dariam num curso. Exatamente, que você pagaria horrores na mentoria. Exatamente. E elas dão ali gratuito. De graça, então tem muito conteúdo, gente, gratuito, é só uma questão de parar de ficar assistindo meme e assistir o que você precisa assistir. Exatamente. Né? Adulto faz o que precisa ser feito. Ontem eu fechei um contrato com um cliente, olha só. Essa cliente, ela falou assim, vai ser impossível para mim fazer vídeo.
né? Porque eu sou muito tímida. Eu falei assim, mulher, só começa, só vai. Depois, quando você perceber, já tá saindo no automático. Sim. Quando você perceber, eu tinha um problema no início quando eu ia gravar vídeo, porque eu tinha um problema sério com perfeccionismo. Eu tinha um problema sério com isso. Eu queria que saísse, sabe, do jeito que... E eu apagava. Até um dia que eu li uma mentoria, uma live, e aí a Ana Telles falava assim na live, o perfeccionismo vai te levar à ruína. Quando eu li aquilo dali, eu falei, meu Deus, quando eu consumi o conteúdo, eu falei, já era, a partir de hoje eu não sou mais perfeccionista. E eu tirei isso, e foi muito bom pra mim. E eu tenho desenvolvido mesmo, assim, essa questão. Eu já sou ministra aí da palavra, já tem alguns anos aí na caminhada já. Então, foi por isso que eu perdi. Você me falou mesmo. Eu perdi a vergonha através de ministrando na igreja. Olha, que legal, mesmo. tá vendo? Entendeu? Mas quando foi para gravar conteúdo para rede social, eu travava. Olha só. Eu travava, como assim? Eu sei falar. Mas o problema é falar as palavras certas. Uma comunicação persuasiva, uma comunicação que vai conectar, porque principalmente para quem quer vender, você tem que ter uma comunicação persuasiva, você tem que ter uma comunicação fluida para que a pessoa que está consumindo o conteúdo, ela entenda o que você está fazendo ali. Sim, com certeza, mas a prática leva à perfeição, né? Então, eu também tinha isso, eu gravava, excluía, fazia muito assim, mas realmente, às vezes a gente ser perfeccionista demais, isso acaba travando a gente. Mas, por um lado, é bom você ter esse desejo no seu coração de ser perfeito. Claro que ninguém é. Mas, assim, é bom você ter isso, porque é sinal de que você busca excelência. E quem busca excelência não faz as coisas de qualquer jeito. Exatamente. Então, eu acho, sim, eu vejo muita gente falando sobre isso, sobre ser perfeccionista, isso vai te atrapalhar. Mas, pelo lado positivo, isso também vai te ajudar. Porque se você não tenta fazer as coisas perfeitamente, com excelência, você não vai entregar uma coisa boa. E você quer entregar algo bom, não é mesmo? Você quer entregar algo de qualidade. Então, no começo, eu também fazia isso. Eu também gravava, excluía. Ah, isso não tá bom. Nossa, minha cara tá torta. Nossa, meu nariz tá torto. Minha boca... Não é? A gente começa a colocar defeito na gente. Mas eu falo assim, o feito, bem feito, é melhor do que o perfeito. É entendeu? isso mesmo. Faça bem Isso. feito. Em vez de você não fazer de qualquer jeito, faça bem feito. Bem feito. Mas não precisa ser perfeito. Sim, não precisa ser perfeito, porque não é impossível você ser perfeito. Exatamente. E também a gente trava muito porque a gente tem medo do julgamento, né? Tem o medo de que como as pessoas vão olhar, como as pessoas vão nos julgar. Mas será que tá legal? Será que alguém vai rir de mim? Será que alguém vai caminhar meu stories pra alguém, vai dar risada? Então, eu também antes, eu tinha muito isso. Só que depois você faz 30 anos, gente, parece que vira uma chave na cabeça. Pelo menos comigo foi assim. Eu fiz 30 anos, eu não tô nem aí pro que pensam de mim, pro que acham ao meu respeito. Eu não me importo com a opinião alheia. Chama blogueirinha, né? Agora virou blogueira. Então, eu não ligo. Então, eu sou assim, eu cheguei numa fase da minha vida que eu não me importo mais com o que pensam ao meu respeito. Eu me importo com o que as pessoas que eu amo, a minha família, com o que Deus pensa de mim. Se eu estiver fugindo do que Deus quer pra mim, opa, peraí, tá errado. Mas do que o outro, a opinião alheia, a opinião de outras pessoas, gente, isso não me leva a nada. Elogio não pode me deixar deslumbrada e críticas também não pode me desmerecer. Quando você sabe quem você é, você sabe para onde você quer ir, onde você quer chegar, nada e nem ninguém pode te impedir. É verdade. E eu sempre falo assim, ó, elogios muito exacerbados e às vezes crítica de pessoas que nunca conquistaram nada, não tem que fazer efeito nenhum na sua vida. Exatamente. Entendeu? Somente siga aquilo que Deus tem para tua vida, que eu acho que sempre é o importante, Sim. isso. Seja sempre alinhado ao propósito, seja sempre conectado à voz do Criador. Se essa é a direção que Ele te deu, só vai. Só vai, porque se Ele, o Deus que dá a visão, Ele traz a provisão. Exatamente. Então só vai. Qual é o papel das redes sociais e do marketing digital no seu negócio? Ah, isso aí é uma pergunta sensacional. Só tem pergunta boa hoje. É tudo, praticamente. Porque, assim, tudo é marketing, gente. Tem uma frase que diz, é uma frase muito famosa, a propaganda é a alma do negócio. Isso é antigo, hein? Isso é antigo. A propaganda é a alma do negócio. Antigamente, as únicas propagandas que poderiam ser feitas eram em outdoor, televisão,
é tudo muito caro. Até hoje ainda é muito caro você jogar uma propaganda na televisão. Imagina no horário nobre, na Globo, 9 horas da noite. Gente, é muito caro. Só grandes empresas, empresas multimilionárias, conseguiam pagar por isso. Então, antigamente, ou então era panfleto. Então, esse tipo de propaganda, isso aí, ó, caiu por terra. Hoje não existe mais. Existe, mas não faz mais efeito. Então, hoje, a gente tem aí gratuitamente as redes sociais, porque você pode usar o Instagram de forma gratuita, o TikTok de forma gratuita, você pode usar o YouTube, tem LinkedIn, então tem Kawaii, tem diversas redes sociais aí que a gente pode usar à vontade de forma gratuita. Se você quiser fazer investimento, é claro, você faz seu investimento, você pode fazer um tráfego pago, mas se você não quiser, você pode iniciar sim de forma orgânica. É mais difícil de forma orgânica? Sim, é mais difícil. A gente tem que falar a realidade. Você precisa sim fazer um investimento. É bom fazer um investimento no tráfego pago, impulsionar algum vídeo, mas organicamente também é possível. Muitas pessoas cresceram organicamente. Demanda tempo e mais esforço. Mas as redes sociais, elas impactam, assim, positivamente, muito, assim, no meu negócio. Então, principalmente o Instagram. Porque o Instagram é a nossa vitrine. Então, muitas pessoas vão até a nossa loja física porque vieram do Instagram. Nós temos uma agência de marketing que cuida do nosso marketing, que faz o tráfego pago, que faz os anúncios criativos e também a gente vai sendo direcionado ali o que fazer, o que não fazer, né, como a gente pode abordar determinado mês. Então, a gente teve agora em março a Semana do Consumidor. No mês que vem a gente vai ter aí Dia das Mães, então depois tem Dia dos Namorados. Então, tudo isso é importante você estar atento a essas datas, atento ao marketing, para que você possa trabalhar de forma legal, uma forma que te dê resultado, que gere vendas para você. Porque é isso que a gente quer, né? Gerar vendas. Então, o nosso Instagram, ele está crescendo muito, está crescendo bastante. Então, a gente já está com um perfil, assim, no perfil que realmente eu quero deixar, que é um perfil de uma loja elegante, de uma marca elegante, para mulheres que buscam qualidade e não preço. Porque as nossas peças têm um ticket mais alto, mas também a gente tem uma entrega mais alta. A nossa entrega também é boa em relação ao nosso preço. A gente entrega também qualidade. Então é isso que a gente busca. Mulheres elegantes, mulheres sofisticadas, mulheres que sabem o que querem. Então são mulheres empresárias, arquitetas, médicas. Esse é o nosso perfil. Então a gente busca por essas mulheres para que elas entrem no nosso Instagram e elas vão gostar. Elas vão gostar porque é um produto bom, é um produto de qualidade. E a gente precisa transmitir isso através das redes sociais. Então, por isso que eu sempre bato na tecla da comunicação. Porque quando você se comunica bem, a pessoa que vai entrar no seu perfil vai entender quem você é, o que você faz e qual que é o seu valor e não preço. Então, quando você consegue se comunicar bem, criar um brand, uma marca forte, e eu falo isso, como eu já disse, não é só produto, com uma pessoa também. Você, por exemplo, que é social media. Então, você não tem um produto, mas o seu trabalho, seu serviço, a prestação do seu serviço, né, que você vende. Então, tudo isso, se você se comunica bem, se você dá essa comunicação de alto nível, as pessoas vão entender. Nossa, ela tem um preço mais elevado, mas olha a entrega. O valor. Olha o valor, vê valor e não vê preço. Então, as redes sociais, elas têm ajudado muito, muita gente, muitas marcas, muitas pessoas, e a nossa marca tem crescido cada dia mais. Nossos seguidores só vão aumentando, o número de pessoas, o número de feedbacks positivos, de pessoas que estão conhecendo, então é isso. A gente primeiro quer ser conhecido, para que depois as pessoas possam comprar o nosso produto. É o necessário, é a forma mais correta de você trabalhar. Eu sempre falo muito sobre isso, de gerar valor. Eu falo muito sobre isso. Gere valor sobre aquilo que você trabalha. Não é preço. O preço, ele vem depois. O preço é o fechamento. Exatamente. Quando você gera valor, o preço é o fechamento. Depois, quando a pessoa souber o preço, ela vai pagar qualquer preço que for pelo valor que você... Então, o problema maior da nossa rede hoje de empreendedorismo, principalmente que a gente trabalhamos muito com empreendedores periféricos, o nosso papel como associação, a ANZOL, Associação de Mulheres da Zona Leste, o nosso papel como associação é incentivar a mulher ao empreendedorismo, principalmente a mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem dependência financeira, muitas das vezes fica num relacionamento abusivo por causa de dependência financeira, é o tipo de mulher que tem chegado para nós ali. E eu falo,
tem a sua dependência financeira. Então, nós incentivamos ela ao empreendedorismo. Mas para mim incentivar essa mulher a empreender, eu preciso mostrar o caminho para ela. Sim, com certeza, né? Eu preciso que ela faça da forma correta. Então, é por isso que, muitas das vezes, mulher como Suelen Pardinho, mulheres que têm uma história, que sabe qual que é, né? O caminho... O caminho das pedras, né? E eu falei pro meu esposo hoje, assim, ó, o problema é que, muitas das vezes, tem pessoas que chegam no topo, Suelen, mas não querem compartilhar conhecimento, entendeu? Não querem falar sobre como chegaram ali. E é necessário. Isso faz parte do seu propósito. Sim, com certeza. Levantar o conhecimento retido não mulheres, serve para nada. Levantar outras mulheres através do seu conhecimento. Isso é sensacional. Ô, Sueli, como você define o seu estilo de liderança? Eu defino... Boa pergunta. Como eu defino o meu estilo de liderança? Como eu defino o meu estilo de liderança? Pergunta difícil essa. Deixa eu ver. Como eu defino o meu estilo de liderança? Eu defino o meu estilo de liderança com muita empatia e muita perspicácia. Tem um versículo na Bíblia que Jesus fala assim: sede prudente como a serpente e sagaz como... Não, ao contrário. Tem um versículo na Bíblia que Jesus fala: sede prudente como a pomba e sagaz como a serpente. Sim. Esse é o versículo em que Jesus fala. Então, eu trouxe esse versículo para falar e pensei nele nesse momento. Por quê? Porque a liderança é basicamente isso. Você precisa ser prudente, você precisa ser sábio, mas você também precisa ser perspicaz, você também precisa ser sagaz. Então, eu tenho muita empatia com as pessoas, eu procuro ser uma pessoa muito empática, eu busco muito isso, porque eu estudo muito sobre inteligência emocional, né? Então, dos princípios da inteligência emocional é você ser uma pessoa muito empática. Então, você se colocar-se no lugar do outro, mas, ao mesmo tempo, você não pode abdicar de si para estar 100% no lugar do outro. Então, eu acho que ter essa liderança perspicaz, que é quando você tem um feeling das coisas, quando você começa a ver as coisas ao seu redor de uma forma diferente, isso vai trazer, sim, mais resultados para dentro da sua empresa. E eu sou líder não só na minha empresa, mas também na Jovem Advocacia, que sou presidente da comissão. Então, eu lido ali com alguns jovens advogados que fazem parte da nossa comissão. Já estive por 3 anos na liderança, estou agora por mais 3 anos. Então, eu busco muito por entender o lado do outro, então esse lado empático. Mas é sempre bom você ter uma pessoa também para te aconselhar e para te trazer mais uma visão diferente que às vezes da sua. Então, eu sempre tenho alguém em que eu possa me aconselhar, uma pessoa mais sábia. E eu acho que a liderança, ela tem que ter muita sabedoria. E a Bíblia já fala, né? O princípio do temor, o princípio do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando você teme a Deus, e você tem que buscar pela sabedoria, né? Em Tiago diz, se você quer sabedoria, peça a Deus. Então, todos os dias eu peço a Deus sabedoria. Eu falo, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Eu sempre peço a Deus sabedoria. Porque eu acho que o pilar da liderança é a sabedoria. Porque lidar com pessoas, gente, não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Então, são pessoas com jeitos diferentes, são pessoas que têm natureza diferente, são pessoas que têm uma criação diferente. Então, vem até você para que você possa resolver esses problemas. Você é o líder, você tem que resolver problemas. Então, ter sabedoria, saber lidar ali, então, ser prudente, ser sagaz, eu acho que é a virada de chave para ter uma liderança eficaz. Excelente. Adorei. Peguei esse insight. Sueli, deixa uma mensagem para as empreendedoras que desejam aí conquistar o teu espaço no mercado, que deseja ser uma grande empresária de sucesso. Como você, com certeza, deixa um recado para uma mulher que está iniciando, deixa um recado aí para essa mulherada. Vamos lá, o recado então que eu quero deixar para mulheres que estão empreendendo, mulheres que estão começando, que estão aí nessa trajetória que realmente é uma trajetória muito longa. O primeiro conselho que eu tenho que dar, o primeiro recado que eu quero deixar para vocês é: traga Deus para dentro do seu negócio. Coloque Deus como pilar da sua vida
e dos seus negócios. Então, a palavra do Senhor, ela fala que quando você coloca Deus no centro de tudo, tudo vai fluir ao seu redor. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, desde que você entenda que Deus é o dono da sua vida e é o dono de tudo, isso é o primeiro ponto. E depois, não fique esperando cair do céu. Busque, vá atrás, corra atrás do seu objetivo. Não fique parado, pare de procrastinar, pare de deixar para amanhã. Faça hoje o que precisa ser feito. Eu costumo sempre falar isso, adulto faz o que precisa ser feito, criança que faz o que quer, adulto faz o que é necessário fazer. Faça o que precisa ser feito. Se precisa trabalhar no sábado, trabalhe. Se precisa trabalhar domingo, fica até mais tarde, trabalhe de madrugada, não importa, pelo menos até você alcançar o seu objetivo. Depois você acalma, depois você relaxa um pouco. Mas nesse primeiro momento, se doe por completo. Não faça pela metade. Faça tudo o que for necessário para que você alcance o seu objetivo e não desista. Só não alcança e só não consegue quem desiste. Parabéns. Ficou bom? Sensacional. Que mulher maravilhosa. Se eu já admirava, agora pronto. Virei fã número 1. Obrigada. Suelen, ficou excelente. Obrigada. Adorei. Nossa, foi ficou pontual, bom, fluiu bem, né? Fluiu muito bem. Eu adorei essas perguntas, menina. Essas perguntas vai ser muito necessária Nossa, pro nosso no projeto. dia que eu fui na Carmélia, ela não soube me perguntar nada.